Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Hoje nós não vamos seguir a liturgia diária, tá? A liturgia diária, ela vem desde domingo, ontem, segunda e hoje. A liturgia diária vem trabalhando a ideia, a mensagem sobre Jesus, o bom pastor. Domingo nós tivemos o nosso encontro aqui, o seminário de espiritualidade, onde eu preguei para vocês sobre o bom pastor. E nós mergulhamos dentro dessa mensagem litúrgica que nos fala a respeito de quem é o pastor e como nós devemos nos comportar quanto ovelhas do pastor, tá? Mas não vamos mergulhar hoje novamente na mensagem do bom pastor, tá bom? Então eu escolhi uma passagem hoje para que a gente possa meditar e orar com ela. Está aí fixada no comentário a passagem de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Está aí nos comentários, você já pode abrir a sua Bíblia se você ainda não fez isso. Abra a palavra. E essa passagem é uma passagem muito conhecida, nossa, uma passagem belíssima, lindíssima, que é a passagem da cura do cego Bartimeu. É a passagem da cura do cego de Jericó. E eu convido você a nessa manhã agora mergulhar nesta palavra, não somente ouvindo uma pregação, mas orando com essa palavra. Que a leitura e que também a proclamação, ela possa adentrar no teu coração, na tua alma, de uma maneira que te leve a uma intimidade, a uma experiência com Deus. Não só ouvir a beleza da palavra, mas mergulhar, transcender nesta beleza. A experiência não só de ser um ouvinte, a experiência de ser um explorador do coração de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos pegar aí versículo 46, nos diz assim: chegaram a Jericó. Então Jesus estava vindo de um outro lugar e estava indo para um lugar, tá? Para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém. Já já o Senhor iria ser entregue. Já já Jesus iria passar por todo o sofrimento do Calvário e iria ser crucificado. Então Jesus já está indo para a sua missão final. E aí no decorrer do caminho, Jesus indo para Jerusalém, passa então por dentro de Jerusalém, tá? Não a Jerusalém antiga, aquela que Josué entrou, mas a Jerusalém nova, uma cidade moderna, uma cidade recém-construída, uma cidade com muitos comércios, uma cidade luxuosa e urbana. Então Jesus vai passando por dentro dessa cidade, né? Chegaram em Jericó e ao sair dali, Jesus, né? Quando Jesus ia saindo de Jericó, já quase saindo da cidade, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando o Bartimeu, que era cego. Ele era o filho de Timeu. Sabendo que Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, que passava por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas então ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e disse: chamai-o. Eles chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, Jesus está te chamando.
Ele, o cego, lançando fora a capa, ergueu-se de um salto e foi ao encontro de Jesus. Jesus tomou a palavra e lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Rabone, que significa mestre, respondeu o cego: eu quero voltar, eu quero enxergar. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, essa palavra, ela nos traz elementos de meditação extremamente fundamentais, importantes e preciosos para a nossa vida espiritual. Vamos primeiro compreender o contexto da onde se encontra essa palavra, essa passagem. Algumas pessoas estão falando aqui que parou. Tá tudo bem, gente? A transmissão tá normal? Vocês estão conseguindo ver, ouvir? Tem pessoas que estão dizendo aqui que parou a transmissão. Bota só uma mãozinha, sinaliza para que eu possa entender e dar continuidade. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Então vamos lá, vamos continuar. Essa palavra, ela nos traz, filhos, elementos fundamentais, preciosos para a nossa vida espiritual. Vamos primeiro contextualizar, compreender em que situação se encontrava tanto Jesus como o cego, né? Vamos lá, primeiro eu falei para vocês, Jesus está vindo de um lugar e está indo para outro lugar. Este outro lugar é Jerusalém. Está indo para Jerusalém porque ele vai entregar a sua vida em forma de perdão e misericórdia para a nossa salvação na cruz, tá? Então Jesus já tinha passado aí a sua vida pública pregando, curando, libertando, e eis que chega o final de sua missão. Mas no decorrer desse processo, Jesus passa por dentro de uma cidade chamada Jericó, e quando ele já vai saindo de Jericó, já chegando nas últimas ruas da cidade, eis que ali tem um cego à beira do caminho. Na verdade, filhos, não era somente o cego Bartimeu. Ao contrário, ali havia muitos mendigos naquela cidade. Por quê? Porque Jericó é uma cidade, essa Jericó aqui, era uma cidade de um poder aquisitivo melhor, e ali havia muitas pessoas que tinham condições de dar esmolas. Por isso acabava que muita gente que não tinha condições, algumas pessoas marginalizadas, né, da sociedade, alguns excluídos, ficavam por ali em Jericó, mendigando, pedindo esmolas. E o Bartimeu era um desses cegos ou um desses paralíticos, uma dessas pessoas miseráveis que estavam à beira do caminho, pedindo esmolas para aquelas pessoas que passavam por ali, tá? O que é interessante nós compreendermos é que aquele homem, nos diz aqui a palavra, ele estava na beira do caminho quando ele escuta uma agitação, um barulho, uma gritaria, um alvoroço diferente das pessoas. E a gente percebe que aquele homem sabe muito bem que alguma coisa nova está acontecendo ali naquele lugar. Por quê? Porque todos os dias ele está ali. Ele mora acolá e todos os dias ele conhece a movimentação de pessoas daquele lugar. Como cego, ele apurou os seus ouvidos para entender, para ouvir melhor tudo que se passa ao seu redor. Então ele conhece as vozes das pessoas que ali estavam, ele conhece o barulho, ele conhece a rotina do dia a dia daquela cidade, daquele local que ele se encontra. E naquele dia, ele percebe que tem uma rotina diferente. Naquele dia ele percebe que tem barulho diferente, que tem pessoas falando diferente, que tem um alvoroço, pessoas gritando, enfim.
E quando ele percebe que tem algo estranho, ele pergunta àqueles que estão ao seu redor: o que está acontecendo? O que é isso? E respondem a ele: é aquele profeta chamado Jesus, aquele lá de Nazaré. Pois bem, ele está passando por aqui. E tem muita gente ao redor dele, muita gente querendo falar com ele, muita gente querendo pedir alguma coisa a ele, ou mesmo querendo ouvi-lo. Naquele instante, Bartimeu percebe que diante dele está passando a oportunidade da sua vida. Aquele homem há muito tempo, que aguarda no íntimo do seu coração a oportunidade de uma melhoria na sua vida. Ora, vamos entender quem é Bartimeu agora, para nós compreendermos o tamanho do que foi esta ação de Jesus na vida daquele homem. Bartimeu é um cego, é um mendigo, é um pedinte, é um marginalizado. Se você fosse da cultura judaica daquela época, você iria entender que uma pessoa, para eles, uma pessoa que é paralítica, que é doente, uma pessoa cega, uma pessoa que tem uma deficiência, seja lá qual for, eles entendem que esta pessoa, ela não é abençoada por Deus. Alguma coisa essa pessoa fez para merecer estar naquela condição. Então isso é um pensamento, isso é uma cultura daquele povo, né? Então eles entendem, por exemplo, que Bartimeu, ele não tinha a bênção de Deus, porque alguma coisa ele fez, e até mesmo alguns acreditavam que a geração, os antepassados dele, seus pais, seus avós, poderiam ter feito alguma coisa que ele estava pagando ainda, e estava pagando com a sua deficiência. Então eles acreditavam que aquele homem era o homem que não era abençoado por Deus. E a partir dessa crença judaica, o que eles faziam? Eles se afastavam, porque eles não queriam se aproximar de pessoas que eles julgavam que poderiam ter desagradado ao coração de Deus, e que por isso estavam naquela situação, e que por causa disso não eram pessoas abençoadas. Então as pessoas se afastavam dessas pessoas. Quando alguém, ao passar por elas, lhes dava uma esmola, isso era algo dificílimo, né? Aquele paralítico, aquele deficiente, aquela pessoa tinha que implorar para conseguir alguma coisa. E às vezes conseguia alguma esmola, alguma coisa, à custa de profundas humilhações. Então assim, aquele homem, além da sua deficiência física, além das suas limitações físicas, além de toda a dificuldade de ser um deficiente visual, ele também tinha a exclusão social. Aquelas pessoas que não lhe acolhiam, aquelas pessoas que o consideravam uma pessoa de fora da bênção de Deus, e por isso não queriam se aproximar deles. Então tinha a discriminação, tinha o preconceito, e tinha também as limitações físicas decorrentes da sua deficiência visual. Por esse motivo, aquele homem não conseguia emprego. Por esse motivo, aquele homem não conseguia se sustentar sozinho em algum trabalho, em alguma coisa que viesse a fazer, porque as pessoas não queriam nada dele. Então o que lhe restou foi aquela vida. Passou a pedir esmolas na beira do caminho, e implorar para que alguém em algum momento lhe desse alguma coisa. Aquele homem vestia uma capa, colocava sobre si uma capa, uma túnica, e essa capa para proteger do sol, porque ele ficava ali na beira do caminho com o sol quente sobre o seu corpo. Então, para não queimar a sua pele, ele colocava uma capa. E durante o dia inteiro ele estava com aquela capa, e à noite também se enrolava na capa por conta do frio. Durante o dia para se proteger do sol, à noite para se proteger do frio. Como era uma estrada que muitas pessoas passavam, e a gente sabe que naquela época eram estradas de terra, então havia muita poeira. Imagina a capa desse homem como é que era. Era esse homem, esse cego,
que é o personagem da nossa passagem aqui, que estava naquelas condições naquele momento. Um homem excluído, um homem sem oportunidade, um homem sem perspectiva de vida, um homem cheio de desilusões, um homem que não, talvez sem esperança. Mas de repente ele escuta que naquele dia um tal de Jesus, que as pessoas chamam de profeta, que as pessoas dizem que ele já tinha feito curas, tinham ressuscitado um tal de Lázaro, tinha feito milagres maravilhosos, multiplicado pães, libertado endemoniados. Ele naquele dia, ele percebe que diante da vida dele está passando a única oportunidade da vida dele. E quando dizem, é Jesus que passa por aqui, é quando ele então começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Querido, aqui tem aqui tem um fundamento secreto dessa palavra aqui, que às vezes a gente não percebe. Mas veja o que esse cego diz. Primeira coisa, ele não grita, ei Jesus, me cura. Não. Ele não está gritando pela cura, ele está gritando pela misericórdia de Deus. Por que pela misericórdia? Por que ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque a palavra misericórdia significa amar aqueles que não merecem ser amados. Aquele homem, ele já tinha assumido esse papel na sociedade. Aquele homem já tinha tomado em sua vida esse sentimento de que ele não era abençoado, de que ele não tinha condições de estar na bênção de Deus. Por isso ele olha para Jesus e diz, Jesus, filho de Davi, me ama, mesmo que eu não mereça. Me ajuda, mesmo que eu não mereça ser ajudado. Jesus, tem misericórdia de mim. E mais, ainda tem uma outra coisa aqui interessante nessa frase. Porque veja que ele começa a frase dizendo, Jesus, filho de Davi. Ora, filhos, esse homem nunca tinha visto Jesus, nunca tinha escutado Jesus, nunca tinha visto, lógico. Nunca tinha tido uma experiência com ele. Mas, naquele momento, dentro dele, a fé lhe fez, embora sendo cego fisicamente, a fé lhe fez enxergar a missão messiânica de Jesus. Quando ele reconhece que Jesus é o filho de Davi, ele lembra lá das Escrituras, ele lembra lá dos profetas, aonde os profetas diziam que o filho de Davi, o Messias, viria para trazer a restauração de Israel. Então aquele homem, dentro dele há uma fé. Primeiro, reconhece a missão messiânica de Jesus. E segundo, clama a Jesus, não pela sua cura, mas pela sua misericórdia. Foi esse proceder, foi esta maneira dele agir que atraiu o coração de Jesus. Às vezes a gente pensa que o que chamou a atenção de Jesus foram os gritos dele, porque tinha muita gente gritando também. Na verdade, meus filhos, não são os gritos que atraem o coração de Deus. Às vezes a gente pensa que para que Deus nos escute, nós precisamos berrar, precisamos gritar dentro de uma oração em altos pulmões, em brada voz, com toda a força do pulmão. Não é bem assim. O que atrai o coração de Deus é o reconhecimento daquilo que nós estamos fazendo, é a sinceridade, é a compreensão das minhas palavras, é o desejo de que aquilo que está saindo de minha boca verdadeiramente aconteça. Isso chama-se fé. O que atrai o coração de Deus para nos ouvir é a fé e não a altura da nossa voz. Aquele homem reconhece Jesus como sendo o filho de Davi e depois clama pela sua misericórdia: Jesus, ajuda-me, mesmo que eu não mereça ser ajudado. As pessoas mandam que eles se calem, e aí ele faz algo também que é de extrema
importância e muito interessante para nós. As pessoas dizem: cala-te, cego. Tu não tem direito a nada. Tu sabe que tu é um excluído, fica aí na tua. Tu quer falar com Jesus? Ora, nós que somos aqui pessoas de alto poder social, eu que sou aqui um comerciante, eu que tenho prestígio aqui na cidade, não consegui falar com ele. Como é que tu, um cego aí à beira do caminho, mendigo que não está nem debaixo da bênção de Deus, como é que tu quer se atrever a falar com o mestre, com Jesus? Cala a boca. E aí a palavra nos diz que ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus começa a se distanciar. Os seus ouvidos apurados de cego percebem que Jesus vai se distanciando, porque ele vai percebendo a multidão indo embora. E aí ele começa então a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E ele insistia. E aí Jesus, então, tocado no coração pelas palavras de reconhecimento que aquele cego tinha de quem ele era, e pelas palavras de clamor, de ajuda, Jesus então para e diz: vai lá, chama ele. Pede que ele venha até aqui. Queridos, a persistência, a perseverança do cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não atendeu da primeira vez. A palavra nos fala que ele, aqui nós lemos 2 vezes ele chamando, mas sabe-se lá quantas vezes esse cego chamou por Jesus? E sempre a oração era a mesma, de reconhecimento de quem Jesus era e de clamor, de ajuda, mesmo sem merecer. Uma vez, talvez 2, talvez 3, talvez 4, talvez 10 vezes, não sei. A palavra não nos diz, mas o que a gente pode tirar dessa palavra é que aquele cego perseverava em clamor diante de Jesus. Primeiro ponto aqui é: como é que nós estamos hoje diante de Deus com as nossas vidas, clamando ao Senhor? Primeiro, nós pedimos a Deus que venha resolver todas as coisas da nossa vida, ou nós estamos orando ao Senhor, clamando a Jesus que Ele venha nos ajudar, mesmo sem que nós mereçamos, que o Senhor venha nos ajudar da maneira em que Ele quiser nos ajudar. Nós estamos reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Ele tem o poder, que Ele é o Senhor de todas as coisas da nossa vida. Nós estamos tomando posse disso verdadeiramente. Aquele cego entendeu isso e por isso ele gritava por Jesus. E aí o Senhor diz: vai lá, chama, manda ele vir aqui. Chegaram no cego e disseram: ei, tu conseguiu. Não sei como, mas tu conseguiu. Ele está te chamando. O cego disse: como é? Jesus está te chamando, bora, homem. E a palavra nos diz que esse cego, de um pulo só, ele ficou em pé. E a primeira coisa que esse cego faz é jogar o manto fora. Está aqui, versículo 50. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ao encontro de Jesus. Queridos, a única coisa que aquele homem tinha na vida dele era aquela capa. Aquela capa era a sua segurança, aquela capa era a sua vida. Aquela capa ali tinha a história da vida dele ali. Todo o passado da vida dele. Olha que coisa interessante que acontece aqui. Jesus diz para aquele homem: vem. Quando aquele homem percebe que diante dele está a oportunidade de, a partir daquele momento, daquela hora, daquele minuto ali, tudo que ele tinha vivido na sua vida até aquele momento, todo o seu passado, ele percebe que ele vai deixar para trás aquela vida e a partir daquele momento ele vai viver uma vida nova. A capa desse homem representa o passado dele, a vida velha dele, representa as suas dores, as suas tristezas. Quantas lágrimas tinham naquela capa daquele homem? Aquela capa daquele homem representa toda a desilusão,
representa toda a depressão, toda a ansiedade. Aquela capa daquele homem representa a sua fraqueza, representa tudo que ele viveu até ali. No momento em que ele escuta Jesus, vem para mim, Jesus chama ele, primeira coisa que ele faz é deixar para trás a vida velha, lança fora a capa e imediatamente se coloca de pé e começa a caminhar para o Senhor, ainda cego, ainda na sua limitação, na sua fraqueza, na sua dificuldade, mas vai ao encontro porque o Senhor o chama. Se ele continuasse com aquela capa dele, talvez aquela capa o atrasasse e o Senhor fosse embora, ele perdesse a oportunidade única da sua vida. Por isso ele deixa a capa para trás. Aquela capa não serve mais de nada. Aquela capa só iria lhe atrapalhar. Quantos de nós que caminhamos para Deus, que nos encontramos, que ouvimos o Senhor um dia na nossa vida chamar o nosso nome e dizer: Marcelo, vem, eu estou te esperando, vem cá, Marcelo. Jesus me chamou, me deu uma vocação, me chamou para Ele. Quantos de nós fomos chamados pelo Senhor para irmos ao seu encontro? Mas quantos de nós ainda insistimos em carregar sobre as nossas vidas, sobre os nossos ombros, a nossa vida velha? Ainda estamos agarrados a capas, ainda estamos agarrados a sentimentos do passado. Tem pessoas que têm 10 anos, 20 anos de caminhada com Deus, mas ainda lembram daquilo que fulano fez com você há 30 anos atrás. Ai, aquilo que ele fez comigo me magoou, me machucou. Aquela traição, aquela desilusão, aquilo que ele me fez, eu nunca vou esquecer. É uma capa que você traz ainda agarrada sobre os seus ombros, que lhe atrapalha de ir ao encontro verdadeiro com Jesus. Quantas pessoas caminham com o Senhor, mas ainda trazem nas suas vidas ainda os efeitos da sua vida velha? Pecados, vícios, pensamentos, palavras ainda vivem agarrados ao passado, quando você ainda era escravo do pecado. Aquele homem se levanta e vai ao encontro dele, joga fora, definitivamente decide-se: eu não quero mais viver essa vida. E quando ele se encontra com Jesus, é muito interessante, porque Jesus olha para ele e diz: ô meu filho, o que é que você quer que eu lhe faça? Porque Jesus sabia da necessidade daquele homem, sabia do que ele precisava. Mas Jesus pergunta: você quer que eu lhe faça o quê? E aí aquele homem lhe pede o que realmente lhe é necessário. Senhor, eu quero ver, preciso ver, Jesus. E aí Jesus, no seu poder, o cura imediatamente, e ele enxerga a partir daquele momento. E aí Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus. Deixou Jericó para trás. Aquele homem possivelmente, meu filho, foi para Jerusalém com Jesus. A partir daquele momento, aquele homem tornou-se um discípulo de Jesus. Deixou a vida velha, não quis mais nem saber, pedir esmola, não. As pessoas, a partir do momento que aquele homem foi curado, passaram a olhar para ele como sendo agora alguém que Deus escolheu para dar a bênção. Bartimeu não era mais alguém que não tinha bênção, alguém amaldiçoado, não. Bartimeu agora era alguém que tinha a bênção de Deus. Era respeitado por todos. Veja que Jesus transformou por completo a vida daquele homem. Não curou só fisicamente, mas curou seus traumas, curou toda a rejeição, todo o complexo de inferioridade. Jesus curou naquele homem tudo o que lhe trazia para a infelicidade. Aquele homem, a partir daquele encontro com o Senhor, passou a ser um homem novo, uma vida nova. Essa experiência de encontrar-se com o Senhor, de deixar a vida velha para trás. A minha experiência de encontro com Deus tem que ser esta experiência de Bartimeu. Se você diz que já se encontrou com Jesus na sua vida, mas ainda vive agarrado à tristeza, ainda vive agarrado a tantas preocupações: meu Deus, eu não sei como é que vai ser isso, não sei como é que vai ser aquilo, meu Deus, eu não sei o que, vive chorando.
Será que você largou a capa? Será que você se encontrou realmente com Jesus? Será que o Senhor lhe curou verdadeiramente? Ou será que tudo isso não passa da sua imaginação? Essa palavra vem convidar a mim e a você hoje a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. E principalmente vem nos convidar a ter uma real experiência verdadeira de encontro com o Senhor. A olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu quero ver, eu desejo ver a vida nova em mim. Cura a minha cegueira espiritual. Cura-me, Senhor. Cura-me de tudo aquilo que me agarra à vida velha. Cura-me, Senhor, de todas as minhas amarras. Liberta-me de todas as minhas amarras. Porque eu quero, a partir de hoje, seguir a Ti, aonde fores e por onde fores. Essa palavra de Bartimeu, ela nos traz uma mensagem linda, que nós poderíamos, querido, ficar aqui mergulhando nessa palavra. Ela tem muito mais riqueza para nós mergulharmos, mas o nosso tempo não permite. Então que nós possamos, pelo menos, com esse pouco que nós meditamos sobre ela, fechar os nossos olhos e responder essa palavra. Será que você já teve verdadeiramente o seu encontro com o Senhor? Você é convertido realmente? Ou você pensa que se encontrou com Jesus? É muito simples de responder essa pergunta. Basta olhar para a tua vida e ver se você largou a vida velha. Se você ainda vive agarrada àquilo que tu fazias e que tu ainda continua a fazer. Os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, ainda vive uma vida como tu vivia antes. Tu ainda encontra em ti tantas coisas da tua capa, da tua vida velha. Isso é um sinal de que você não teve um encontro 100% verdadeiro com o Senhor. Talvez você tenha apenas passado perto dele. Jesus te convida hoje a ter um encontro profundo com ele. E essa decisão é sua. De levantar-se de um salto só, jogar a vida velha para trás e dizer: Senhor, deixa-me te ver. Quero te enxergar, Senhor, com a minha fé. Quero adentrar o teu coração, Senhor, e ter uma verdadeira, real e profunda e íntima experiência contigo, Senhor. Fala para ele isso. Converte-me verdadeiramente, torna-me verdadeiramente, Senhor, conhecedor de ti. Faz, se ainda não fizestes, agora eu permito, porque agora eu compreendo, porque a palavra me iluminou. Faz em mim uma verdadeira conversão agora, para que eu te siga, para que eu te ame, para que eu caminhe, Senhor, atrás de ti, para onde fores, Senhor. Tu és aquele que eu reconheço como sendo o meu Senhor e meu Deus. Tu és aquele que eu amo. Clamo pela vossa misericórdia, Senhor.